Mais uma vez, boa noite. Vamos iniciar nossa noite então com oração, fechando os olhos, relaxando o corpo dessa vez. E com muita alegria agradecendo mais um dia vencido, de tantas batalhas, que partem às vezes da gente acordar. Confiar em si mesmo, seguir com os nossos trabalhos, as tarefas do lar, tantos desafios que se findam, graças a Deus, em uma noite de estudo, de busca de melhorarmos. Hoje uma alegria diferente, tão esperada, que é uma quarta-feira que a gente não precisa usar máscaras. Esperamos por esse tempo por 2 anos, né? Vivemos tantas angústias, alguns adoeceram, alguns perderam pessoas queridas. Então acho que hoje é um dia de muita gratidão por estarmos todos aqui vivos, podendo seguir em frente, podendo buscar nos melhorarmos. Agradecemos aos mentores dessa casa, pedimos luz para que possamos não só estudar, não só buscar, mas como também praticar no nosso dia a dia as coisas boas que escutamos, que também nos auxiliam nas nossas dificuldades, principalmente no convívio de uns com os outros. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Karen. Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Pode deixar aqui em cima, pode botar. Como de costume, como de praxe, nós temos um momento dos recados espirituais, né? Ou do recado espiritual, né? Eu gostaria que alguém dissesse um número de 2 a 232. 94? Evite discutir. No seu olhar, uma palavra de crítica ou de ódio pode pôr tudo a perder. Atear o fogo da discórdia e começar a discussão, cujo final ninguém pode prever. É como um palito de fósforo que incendeia a floresta. Na discussão violenta não há vencedor. Você sempre sai chamuscado, sofrido, machucado. Reflita e resista. Evitar o começo de uma discussão ou rixa é sabedoria de quem conhece o que são más consequências. Lógico que nós não podemos nos calar, principalmente se a gente traz conosco o conhecimento, a experiência de vida, mas em muitos momentos a melhor resposta eu vejo hoje, no atual momento em que a humanidade está atravessando, e nós somos a humanidade não são os outros, somos todos nós, é o silêncio. E como é difícil em muitos momentos se manter calado. Mesmo quando alguém lhe dirige a palavra e você sabe que você não é isso, ou que você não fez aquilo,
ou que você não teve a intenção proposital de machucar alguém, de maldizer alguém, de prejudicar alguém. Como é difícil, mesmo nesse instante, nós nos calarmos. E eu vejo que isso vem desde criança, da nossa educação, que nós não fomos educados para a paz. Nós fomos educados para competir, para sermos melhores do que os outros. E a essência da competição, na essência da competição, ou a competição, ela nos leva à guerra. Então imaginem se, por exemplo, eu e o Paulo, nós estivéssemos em conflito. Um não poderia olhar para a cara do outro, muito menos ver e ouvir a voz, né? Vê-lo e ouvir a voz. Agora imagine se nós dois fôssemos presidentes de dois países diferentes. Qual a probabilidade de eu mandar os meus soldados invadir o território do Paulo e surgir uma guerra que mata inocentes? Então, nós temos conflitos, guerras que envolvem países, nós temos conflitos, guerras que envolvem regiões, nós temos conflitos, guerras que envolvem famílias, e temos conflitos e guerras que envolvem duas pessoas, simplesmente. Se nós queremos a paz e queremos um mundo melhor, nós temos que começar por nós mesmos. E eu vou parar por aqui, porque eu sei o assunto que nós vamos adentrar hoje, porque eu lembro do título de semana passada e eu acho que vai justamente continuar e vamos poder esclarecer melhor justamente a mensagem de hoje. Ô Chaves, e falando em guerra, né? Sim. Eu acho que todo mundo tem essa dúvida, né? E essa guerra? E essa guerra? Né? Sim. Como vai acabar? Vai acabar? Eu me inspiro muito em Chico, Divaldo, Raul Teixeira, Ivone Pereira, Haroldo Dutra Dias. Seriam as principais pessoas das quais eu me inspiro para buscar o conhecimento e também procuro me espelhar, ou enfim, me espelhar neles, para que através das atitudes deles, não só a palavra falada, mas os exemplos que eles deixaram, eu possa também seguir e fazer alguma coisa. E eu vou te dizer o que Chico realmente disse, deixou muitos ensinamentos, muitas profecias, e uma delas era que se até na data limite, que foi até 2019, não lembro agora a data limite, mas era junho ou julho de 2019, não acontecesse alguma guerra em grandes proporções, o planeta Terra iria evoluir de outra maneira. Não pela raiva, pelo ódio, pela vingança dos conflitos armados. Primeira, Segunda Guerra Mundial, e muita gente está projetando a Terceira Guerra Mundial. Eu tenho fé, acredito, que isso é mais uma manobra dos imbuídos, das trevas, para interromper a evolução, tentar impedir que a luz possa chegar às pessoas,
que as pessoas possam descobrir a luz que é dentro delas e com isso modificarem sua vida e automaticamente contagiando as pessoas que estão à sua volta. É uma tentativa de armar um grande conflito mundial. Mas eu acho que, não sei se em pouco tempo, mas vai acabar. Não vai adiante. Já está 15 dias, né? Não está dando nada. Entende? Então, assim, não, acredito que não vai adiante. Isso é uma opinião particular minha, não estou colocando a doutrina espírita aqui, mas eu não acredito em muita coisa que a mídia fala. Porque a mídia ela é manipulada a interesses de poucos, para conduzir as massas para os interesses deles. Então, não acredito tudo que a mídia fala. Questiono muita coisa. E aí entra a nossa fé, a nossa esperança, e nós temos que fazer o nosso papel. Então, se nós queremos que realmente não aconteça uma guerra, conflito de grandes proporções, cabe nós orarmos. E é a nossa maior arma que nós temos. Só que, quanto nós acreditamos no poder da oração? E aí eu vou dizer aquela velha frase que o Paulo já está cansado de escutar, né? Se tiveres a fé, um grão de mostarda, direis esse monte, passa dali para lá e passa lá. É um ensinamento de Jesus. Então, se nós começarmos a fazer uma corrente de oração, nós criamos um campo positivo para que a espiritualidade maior possa interagir, inspirar, mediunizar, intuir as pessoas que estão aqui no plano terreno. É o que a oração tem o poder de fazer. E nós podemos fazer isso. Criar um campo propício para que a espiritualidade maior possa encontrar um lugar onde ela possa disseminar coisas boas e não negativas. Vamos lá? É a página 214, o item 1. Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Candeia sob o alqueire. Por que Jesus fala por parábolas? Então vamos fazer só uma observação aqui. Jesus sempre ensinou por parábolas. A parábola significa o quê? É uma linguagem figurada. É uma linguagem alegórica. O tanto que o que Jesus falou há mais de 2000 anos atrás é atual hoje. Não caiu fora de moda. Não está desatualizado. Por isso que Jesus falou por parábolas. Porque ele sabia que o ensinamento dele ultrapassaria os milênios, não os séculos, os milênios. E o que diz aqui então? Não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, mas colocam-na sob um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Isso está em São Mateus, capítulo 5, versículo 15. Mais adiante. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sob uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Esta passagem também está em São Lucas, capítulo 8, versículo 16 e 17. E mais uma outra passagem diz o seguinte:
Seus discípulos, aproximando-se, disseram-lhe: por que lhes falais por parábolas? E respondendo lhe disse: porque para vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e escutando não ouvem, e nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles quando disse: vós escutareis com os vossos ouvidos e não ouvireis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo está entorpecido, e seus ouvidos se tornaram surdos. E eles fecharam seus olhos de medo, que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, que seu coração não compreenda, e que, estando convertidos, eu não os cure. São Mateus, capítulo 13, versículo de 10 a 15. Então, primeiramente, o que é uma candeia? Nós podemos traduzir por lamparina. Se fôssemos atualizar essa expressão, nós poderíamos dizer que uma candeia, para os tempos de hoje, é uma lanterna, uma lâmpada. O alqueire, ele pode ser considerado um vaso, um canecão que na época media os grãos. Eu quero tantos alqueires de milho, e se pegava aquele canecão e botava no saco. E justamente o candeeiro é o lugar onde se coloca a lamparina. Então Jesus justamente ele faz essa reflexão, essa analogia à luz, porque uma luz debaixo de um vaso, a luz debaixo de um cobertor, debaixo da cama, ela não vai iluminar. Nós não vamos enxergar nada. A luz vai ficar apagada. Essa luz significa o quê? O conhecimento que eu tenho, o conhecimento que eu adquiri. Que eu não busque o conhecimento e fique só para mim. O pouco conhecimento ou muito conhecimento que eu adquiri, que eu possa compartilhar com as pessoas. Mas principalmente, não só pela palavra proferida, mas pelas atitudes, pelos gestos. Porque o verdadeiro testemunho do ensinamento do Cristo são as nossas atitudes. Não são as palavras. Por isso que muitas vezes Jesus, quando se referia aos doutores da lei da época, aos fariseus, os chamavam de hipócritas. Porque eles sabiam de cor e salteado, a lei estava na ponta da língua, mas as atitudes deles eram contrárias ao que eles pregavam. Então, o que nós buscamos e adquirimos de conhecimento, vamos colocar num lugar alto para que essa nossa luz possa iluminar outras pessoas, possa conduzir outras pessoas. Mas principalmente, em alguns momentos nós também somos conduzidos pela luz de outras pessoas. Mas nós não podemos ficar preso à luz de outras pessoas, porque em algum momento essas outras pessoas vão se afastar de nós. E se eu não adquirir uma luz própria, eu vou ficar na escuridão. Eu sozinho não vou saber me conduzir muitas vezes nas trevas que nos envolvem, na escuridão
que muitas vezes nos envolve. Em alguns momentos não vamos saber o que fazer. Se vou para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, se fico parado, se ando. E é essa luz, em alguns momentos, a nossa luz vai conseguir iluminar o caminho e com isso vamos saber fazer as escolhas corretas. Se de primeira mão essa nossa escolha não foi correta, mas temos o livre-arbítrio de dar um passo, 2 passos para trás, rever e retomar um outro caminho. Mudar o rumo, a direção da nossa jornada. Em alguns momentos, acredito que todos nós ficamos por mais tempo na escuridão, e principalmente se nós estamos dormindo de noite e acordamos de madrugada e alguém acende a luz, não dói os olhos? De repente, quando a gente está muito tempo na escuridão e alguém acende a luz, do nada? Isso acontece quando a verdade se aproxima de nós. Os ensinamentos do Cristo chegam até nós. Essa luz dói. De algum momento, ela nos ofusca. Porque no atual estágio que nós nos encontramos na humanidade, nós não atingimos o ápice do conhecimento e muito menos da moralidade e da ética. Então, em alguns momentos, essa luz, quando ela se aproxima de nós, dói as nossas vistas. Nós nos sentimos incomodados, nós nos sentimos perturbados, nós nos sentimos aparentemente infelizes, porque Deus quer nos conduzir para o melhor que Ele sabe que é para nós. Só que muitas vezes nós não concordamos com isso, porque os nossos planos, os nossos desejos, as nossas vontades são diferentes da de Deus. E aí essa luz se aproxima de nós para nos guiarmos e nós nos sentimos, às vezes, revoltados com Deus. Deus me esqueceu? Deus está me castigando? O que está acontecendo na minha vida eu não concordo? Mas sendo Deus nosso Pai, inteligência suprema, e não existe nada e ninguém nesse mundo que é superior a Deus, Ele, como um Pai amoroso, Ele quer nos conduzir para um lugar melhor. Só que com certeza existe uma divergência de ponto de vista do nosso e de Deus. E por isso que muitas vezes nós temos que passar por desafios muito grandes. Porque Deus está emanando e fazendo com que essa luz se aproxime de nós. Para que possamos rever as nossas prioridades. Para que possamos analisar o caminho que nós escolhemos, se realmente é o caminho correto. Se não temos que, em algum momento, refletirmos e deixar a humildade, a simplicidade tomar conta da nossa vida. Porque Deus não está nas coisas mais difíceis, Deus não está nas coisas mais complexas e muito menos exclusivas. E muito menos ainda nas mais caras. Deus está nas coisas mais simples e humildes da vida. Por quê? Para que todos tenham acesso a Deus. O rico, o pobre, o adulto, a criança, o saudável, o doente, o intelectual, o analfabeto. Deus está aberto a todos. Só que nós, muitas vezes, interpretamos errado os ensinamentos do Cristo e as palavras que foram escritas na Bíblia.
achando que Deus justamente é algo difícil, caro, exclusivo, complicado. Deus está aberto e acesso a Deus é para todos. E Ele emana essa luz para todos. A partir do momento que nós começarmos a realmente aceitarmos que nós somos espíritos em jornada e que a nossa passagem aqui na Terra ela é provisória e que eu sou um espírito imortal e com a morte do meu corpo físico a minha vida continua, tudo começa a mudar. Eu começo a rever as minhas ações, as minhas prioridades, os meus desejos, as minhas vontades, porque eu sei que o que eu fizer hoje, eu vou colher amanhã. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória, é um ensinamento do Cristo. Então, tudo que você plantar, um dia você vai ter que colher e você não vai chegar e dizer: por favor, você pode colher para mim? Eu estou cansado, eu estou doente, não tenho dinheiro, não posso. Não, você vai colher. É lei divina. E ela serve para todos. E Deus não exime ninguém dela. Não privilegia ninguém dela. Não passa a mão na cabeça de alguém para que essa pessoa não precise passar por esse processo. Ao contrário das leis humanas, das leis dos homens, quem tem poder muitas vezes beneficia alguém, apadrinha alguém, para que ele não precise passar pelo que os outros estão passando. O Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas, lembrando, né? As perguntas foram feitas por Allan Kardec, as respostas dadas pela espiritualidade maior, Espírito Verdade. E nós estamos entrando no assunto onde o título é Vida de Isolamento, Voto de Silêncio. Então Kardec pergunta aqui: concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza, mas, como todos os gostos estão também na natureza, por que o gosto pelo isolamento absoluto seria condenável se o homem encontra aí sua satisfação? Os dois livros estão bem sincronizados, né? Estão sintonizados. O que acabamos de ver no Evangelho sobre a candeia, né? A luz que precisamos elevar para que ela espalhe e ilumine outras pessoas. Kardec justamente queria saber se os monges, os eremitas, será que realmente isso é legal, é bom, tem alguma coisa de positivo nisso? Né? E vamos ver a resposta aqui. Satisfação egoística. Há também homens que encontram uma satisfação em embriagar-se. Tu os aprovas? Deus não pode ter por agradável uma vida pela qual se condena a não ser útil a ninguém. Então, a pessoa que está se isolando e se isola, a pergunta que eu faço: está fugindo de quê? Porque se você está se isolando, você está fugindo de alguma coisa. Porque nós fomos criados para conviver em comunidade. Nós fomos criados para criarmos uma sociedade, compartilharmos experiências. Muitas vezes o que eu tenho de positivo, o meu companheiro, minha companheira, meus familiares, não o tem.
Mas, contrapartida, eles têm coisas positivas que eu não tenho, habilidades que eu não tenho. E por isso é necessário esse intercâmbio de nós aprendermos a ter esse intercâmbio um com o outro. Troca de ideias, troca de experiências. E não é só para aprender e evoluir. Muitas vezes é para consolar. Muitas vezes para fortalecer. Muitas vezes para iluminar, já que o tema da noite hoje é a luz. Se eu me isolo do mundo, não quero entrar em contato com ninguém, o que eu estou temendo? O que eu não quero ver? Do que eu estou fugindo? É necessário e nós precisamos conviver em sociedade, saber lidar com pessoas que pensam diferentes de nós. Analisando entre o bem e o mal é uma prova para o bem. O bem para o mal é um ensinamento, é o exemplo. E por isso que pessoas evoluídas, no sentido moral, ético, elas precisam conviver com pessoas evoluídas, no sentido moral, ético, para ver se as pessoas que têm moralidade vão permanecer no caminho reto da moralidade e da ética, ou se elas vão escorregar e seguir o caminho da imoralidade. Da mesma forma, as pessoas que não têm moralidade, elas precisam conviver com pessoas que têm moralidade e ética, para que elas tenham um exemplo, que elas possam seguir, compreender e ver que esse é o caminho. Por isso que é tão difícil, na atual circunstância em que nós encontramos, lidar com pessoas muito diferentes de nós. Crenças diferentes, costumes diferentes, hábitos diferentes. E se Jesus dizia: há várias moradas na casa do meu Pai, imagina nós termos que lidar com seres completamente diferentes da nossa estrutura física. Seres que talvez meçam 60 centímetros de altura, 30, 4 metros, 3 metros, por cima ainda verde. Como é que nós conseguiríamos lidar com essas pessoas se não conseguimos aprender a lidar com as diferenças que nós temos aqui no planeta Terra, sendo que todos nós somos semelhantes no corpo físico? É para lá que nós caminhamos, o espírito imortal. Essa é a jornada do espírito imortal, o universo infinito. Pois se há várias moradas na casa do meu Pai, há vida em outros planetas. As várias moradas da casa do meu Pai não são as catedrais, as igrejas, os centros espíritas, os centros de Umbanda ou qualquer outro centro religioso. As várias moradas do meu Pai são os planetas, os universos, e hoje em dia já se fala muito em multiverso. Quer dizer, existem mais do que um universo. Se Deus cria constantemente, Deus não para um segundo de criar, e o planeta Terra tem 4 bilhões e meio de anos de vida, sendo que Jesus já era Jesus há 4 bilhões e meio atrás, qual é o tamanho do universo ou dos multiversos para abrigar tantos espíritos que nascem e são criados constantemente? É uma reflexão para a gente fazer. E não tentar botar Jesus, Deus, dentro
de um centro espírita, dentro de uma igreja, dentro de uma catedral, ou dentro do planeta Terra. Porque muita gente acha que o centro do universo é a Terra, que tudo gira em torno da Terra. Mas eu diria o contrário. Nós estamos na periferia. Quem está no centro é Deus. E tudo gira em torno de Deus. Kardec continua perguntando, no item 770. Que pensar dos homens que vivem na reclusão absoluta para fugir ao contato do mundo? Percebem que a pergunta anterior e essa aqui são praticamente iguais. Kardec só fez de uma maneira diferente. Por que ele fez isso? Porque ele queria ver se a espiritualidade maior ia dar a mesma resposta. Ou se iam se contradizer. E a resposta é o mesmo, egoísmo, duplo egoísmo. Porque na questão anterior começa a espiritualidade respondendo satisfação egoística. A pessoa egoísta só está pensando nela, não está pensando em ninguém, não está pensando no outro, no próximo. Só está pensando nela. Na dor, no sofrimento dela, ou no prazer, no desejo dela. E não está nem aí para ninguém. E Kardec continuou perguntando: mas se esse retiro tem por objetivo uma expiação, impondo-se uma privação penosa, não é ele meritório? E a resposta: fazer mais de bem do que se faz de mal é a melhor expiação. Evitando o mal, ele cai em outro, visto que esquece a lei de amor e de caridade. Então, se você quer fazer algo de meritório, use da caridade. E aprendemos que a verdadeira caridade, perdão das ofensas. Segunda, benevolência com o próximo. Terceiro, indulgência das imperfeições. Então, se você quer fazer algo de bem, perdoe, faça o bem ao outro, desculpe a imperfeição do outro e não enxergue o defeito do outro e saia espalhando para que todo mundo saiba do defeito dele, ou o que ele fez, ou no que ele se equivocou. Porque quando você faz isso, você não está agindo com a indulgência em relação àquela pessoa. Muitas vezes nós o fizemos não porque queremos prejudicar a pessoa. Fizemos inconscientemente. Porque na realidade nós estamos nesse meio e a desculpa é: eu estou fazendo uma brincadeira, eu só quis brincar, só quis pegar no pé, só quis... Né? Mas na realidade nós estamos sendo indulgentes. Quando nós enxergamos um defeito ou algo ruim na pessoa e espalhamos para todo mundo. Aí nós vamos cair justamente no início de novo, que nós começamos a reunião hoje. Como é difícil se manter calado, em silêncio, de uma coisa que só eu sei, só eu descobri, e eu quero contar essa novidade para todo mundo. Eu quero ser o porta-voz da novidade. Porque tem conhecido meu que quando me vê, e quando faz tempo que a gente não conversa, e quando nós nos encontramos, a primeira pergunta é: não tens uma novidade para mim? Falar mal do outro? Colocar a imperfeição do outro sobre a candeia? Essa sim nós deveríamos botar debaixo da mesa, debaixo do alqueire, debaixo do cobertor, e não espalhar. E muitas vezes nós invertemos, botamos a luz para debaixo da cama e a imperfeição do outro botamos lá em cima, para que
todo mundo veja. Então, quando nós começarmos a agir dessa maneira, eu não estou criticando, julgando vocês, porque em algum momento, impensadamente, eu também cometo ainda hoje esse equívoco. Mas, quando nós começarmos a agir dessa maneira, realmente estaremos sendo verdadeiros cristãos. Porque estaremos pensando no outro e não em eu ser o porta-voz de uma novidade. Para que todo mundo diga, o Chaves falou isso, o Chaves comentou isso, o Chaves isso. O item 771. Kardec pergunta: que pensar daqueles que fogem do mundo para se devotar ao alívio dos sofredores? Estes se elevam rebaixando-se. Eles têm o duplo mérito de se colocar acima dos prazeres materiais e de fazer o bem para que se cumpra a lei do trabalho, pois a lei do trabalho é uma lei divina. Então Kardec queria saber, e aquelas pessoas que abrem mão da sua vida, abrem mão da sua fortuna, abrem mão do seu poder ou da fama para se dedicar aos menos desprovidos, aos sofredores, aos doentes. E a espiritualidade diz, aí sim, aí tem mérito. Porque você está ligando a sua vida para auxiliar o outro. Você está abrindo mão do seu conforto, do seu prazer, do seu lazer, para se dedicar para que o outro possa ficar melhor. Ou, pelo menos, sofrer menos. É o contrário justamente do monge, do ermitão, que se isola do mundo para não entrar em contato com ninguém. Com medo que ele vá para o inferno, entrando em contato com pessoas diferentes. Então ele acha que, passando uma vida inteira no mosteiro, orando, cantando, meditando, ele está fazendo coisa boa. Não, não está. Porque ele justamente é a luz que está debaixo do alqueire. É a luz que foi colocada debaixo da cama, do cobertor. Então, na nossa jornada, na nossa caminhada, nós precisamos fazer escolhas. Nós precisamos entrar em contato com outras pessoas, ter esse intercâmbio entre certo e errado, nós vamos caminhando. Porque nem sempre nós vamos acertar. Às vezes nós vamos fazer escolhas equivocadas. Mas essas escolhas equivocadas, lá na frente, vão nos levar para o caminho correto, para o caminho certo. Porque a dor é a nossa melhor conselheira. Porque quando bate a dor, seja do corpo físico, seja da alma, ela está indicando que tem algo de errado com você. Que é necessário rever conceitos, prioridades, desejos. Muitas vezes também precisamos passar pela dor porque faz parte do processo da semeadura de outras vidas que nós fizemos, ou até mesmo dessa. Então, temos que colher aquele fruto amargo, azedo, porque nós plantamos, não foi uma semente boa, e sim foi uma semente ruim. Então, tudo que eu planto, eu tenho que colher, faz parte do processo. Mas, normalmente, a dor, ela é nossa amiga conselheira. Ela está dizendo, opa, pare, pense, reflita. Ore a Deus, entre em contato com Deus para que Deus possa te reencaminhar. E Kardec continua perguntando aqui. E aqueles que procuram no retiro a tranquilidade que reclamam certos trabalhos? Isso não é retiro absoluto, isso não é o retiro absoluto do egoísta. Eles não se isolam da sociedade, visto que trabalham por ela.
Está certo que em alguns momentos da nossa vida é necessário nós nos isolarmos por curto espaço de tempo para nos reenergizarmos, né? Eu faço isso, eu gosto do silêncio, gosto em alguns momentos de solidão, mas é necessário, após essa reenergização, você novamente entrar em contato com as pessoas, voltar para a vida da sociedade, né? Então aqui, justamente, a tranquilidade que reclamam certos trabalhos, né? Então, eles não se isolam da sociedade, visto que trabalham por ela. Então, é necessário nós termos essa experiência. Agora, viver uma vida inteiramente no isolamento está sendo egoísta. Não está aprendendo, não está colaborando, não está errando, para que lá na frente, através do erro, você possa rever suas escolhas. Não está fazendo nada, está parado, está estagnado. E Jesus não quer isso de nós. Jesus tem sede que esse fogo se acenda, que nós entramos em contato uns com os outros e essas experiências possam fazer com que nós possamos despertar para verdades maiores, uma compreensão maior da vida. Isso aqui é a compreensão total da vida imortal do Espírito? Não. Isso aqui é só o que nós podemos compreender. Existe mais? Muito mais. Mas não adianta passar para nós, porque nós não vamos compreender. Não vamos entender. É a mesma coisa chegar para uma criança de 7, 8 anos de idade e querer falar de equações, de álgebra, de física, química. Ela não vai entender. É um conhecimento jogado fora. É perca de tempo. Tentar explicar alguma coisa para alguém que não tem capacidade de entender. Então a espiritualidade nos deu aqui, trouxe aqui através da codificação, o que nós temos capacidade de entender. E mesmo assim ainda é complicado e é difícil, é complexo. O item 772. Que pensar do voto de silêncio prescrito por certas seitas, desde a mais alta antiguidade? E a resposta: perguntai antes se a palavra está na natureza e por que Deus a deu. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que concedeu. Entretanto, o silêncio é útil porque no silêncio concentras-te e teu espírito se torna mais livre e podem então entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, os que olham suas privações voluntárias como atos de virtude têm uma boa intenção, mas eles se enganam, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Se o voto de silêncio fosse coisa boa, por que nós teríamos a boca e as cordas vocais? Como nós falamos, em algum momento, o exercício do silêncio é uma virtude. Saber se calar no momento que você é convidado a dar um testemunho negativo ou colocar seus sentimentos negativos para fora, nesse momento o silêncio é uma virtude. Saber se calar para não ofender, para não machucar, para não denigrir. Mas o voto de silêncio que aqui Kardec se refere é ficar por longos períodos sem se manifestar, sem usar a voz, sem se expressar.
espiritualidade deixou muito bem claro. É uma tolice. Só um tolo faz isso. O óbvio, as palavras precisam ser ditas. Pois se nós não aprendermos a nos comunicar, isso gera dor. Gera dor para nós e gera dor para quem está do nosso lado. E como é difícil nós nos comunicarmos. Porque comunicação não significa o que eu estou falando. A verdadeira comunicação é o que o outro está entendendo do que eu estou falando. E quando a outra pessoa entendeu o que eu estou falando, aí sim existe comunicação. Porque comunicação não é falar pelos cotovelos. Falar o tempo inteiro e tomar a posse da palavra e forçar a posse da palavra. Isso não é comunicação. A verdadeira comunicação é se eu realmente compreendo o que a outra pessoa quis me dizer. Aí houve sim comunicação. Se não houve só barulho. Um falou, o outro não entendeu, e assim por diante. Kardec complementa aqui. O voto de silêncio absoluto, da mesma forma que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais que podem lhe fornecer as ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Então, se eu não me comunico, se eu não interajo com outras pessoas, troco experiências, façamos reflexões, discussões. Essas discussões não significa que são brigas, mas discutir, você pode discutir amigavelmente, pontos de vista diferentes. Como é que uma pessoa que se isola no mundo, nessa reencarnação, e está isolada do mundo, como é que ela vai descobrir que ela é um espírito imortal? Que existe vida após a morte do corpo físico? Como é que ela vai compreender as leis divinas e os ensinamentos de Jesus para que ela possa progredir, evoluir e continuar caminhando? Abrir os seus olhos, a visão para a imortalidade da vida, se ela está isolada. Pois ela isolada, ela vai criar os seus achismos, ela vai criar seus conceitos, ela vai ter suas leis, mas a partir da experiência dela com ela mesma. E ela não vai evoluir, ela vai ficar estagnada. Por isso nós precisamos entrar em contato uns com os outros, ter esse intercâmbio. A lei da sociedade é uma lei divina. Nós precisamos viver em comunidade. E os desafios que acontecem na comunidade, justamente Deus permite que aconteça para que nós possamos evoluir. Porque se não houvessem desafios, nós ficaríamos estacionados, ficaríamos na nossa zona de conforto. Então, às vezes, a água precisa bater na bunda para que a gente levante a bunda da cadeira e caminhe. Porque se tivesse gostoso, nós não iríamos levantar. Porque está gostoso. Por que eu vou levantar se está gostoso? Caminhar, que justamente me dá um desconforto. Trabalhar, eu vou suar, eu vou me cansar, meus músculos vão doer. Então, Deus permite que certas dificuldades apareçam na sociedade para que a sociedade se comunique, para que a sociedade discuta soluções, ache soluções. Isso faz parte do progresso do ser humano. Só que muitas vezes nós queremos daí impor o nosso ponto de vista, a nossa ideia, mas o outro também quer impor a ideia dele, o ponto de vista dele. E se são duas pessoas poderosas,
está feito o conflito, que vai envolver muitas outras pessoas junto. Já 2 pessoas sozinhas vai gerar conflito também, mas não vai talvez atingir a sociedade, uma cidade, um estado, um país, um planeta. Mas se são 2 pessoas poderosas e têm poder e domínio sobre as pessoas, está feita a guerra. Porque cada uma quer colocar o seu ponto de vista e não discutir e achar uma solução que seja tão boa para você como boa para mim. Tá, mas como é que a solução vai ser boa para ele e para mim se nós temos pensamentos diferentes, ideias diferentes? É necessário dar o braço a torcer. Eu cedo um pouco, ele cede um pouco e vamos tentar achar um ponto de equilíbrio para que daí nós possamos caminhar mais tranquilos, mais saudáveis, mais serenos. Então vamos, nesse momento, então, relaxando, achando uma posição que fica confortável na cadeira. Seu corpo pode repousar, possa relaxar a musculatura. Vamos desligando as questões que estão ainda no nosso pensamento de forma acelerada. Muita coisa foi absorvida hoje, tantos pontos importantes dos estudos que podemos rever tanta mudança, tanta análise. Então, para começar a relaxar, vamos fazer o nosso exercício de respiração, puxando o ar bem fundo, trazendo o ar para dentro do pulmão, no seu ritmo, soltando também no ritmo que for mais agradável, oxigenando o nosso corpo, oxigenando a corrente sanguínea. Vamos alimentar o nosso corpo com esse oxigênio. No dia a dia, às vezes a gente está tão acelerado que nossa respiração fica acelerada também. De certa forma, a gente nem respira direitinho. Então, vamos tirar esse momento como um momento de cuidado, botar esse oxigênio. Não à toa a gente tem muito ar para respirar, então a gente vai puxando, soltando. E nesses momentos de soltar, vamos visualizar as coisas que a gente quer limpar, colocar para fora, fazer aquilo que a gente chama de um banimento, soprando para longe aquelas densidades que a gente carrega, talvez muitas que venham de terceiros, até pode ser, mas a gente carrega muito porque muitas vezes a gente dá brecha, muitas vezes a gente decide carregar, acha que é uma carga nossa que a gente tem que levar. Vamos se desapegando disso, sentindo a espiritualidade vindo, se aproximando, prestando atenção no corpo, como ele reage a essas vibrações que estão chegando, se aproximando também, se entendendo, se permitindo. Visualizar lá embaixo, na ponta dos pés, então, uma esfera de luz. Ela vai subindo devagarzinho no nosso corpo. Ela passa pelos tornozelos, vai subir pela canela, joelhos, vai nos envolvendo, passando pela coxa, região do quadril, abdômen, tórax, passando na região do pescoço, no nosso rosto, bem na frente, na testa, bem entre os olhos, até chegar lá no topo da cabeça. Envolvidos agora nessa corrente de energia, vamos nos enxergar se conectando. Hoje foi dito muito como estamos aqui para socializar, como estamos aqui nesse plano para trocar informações, trocar experiências. Tudo na natureza é tão singular, tudo na natureza é único. Nossas digitais, cada flor, cada desenho, cada folha tem um formato diferente, algo que a torna única. Da mesma forma nós, cada um aqui é uma
edição exclusiva da natureza, da criação, vamos refletir como isso é importante, como cada pessoa que cruza o nosso caminho, com quem a gente se relaciona é importante, como a gente é importante, como a gente tem algo também exclusivo a compartilhar. Pensar em que pontos da nossa vida nós estamos deixando a nossa luz ofuscada, a nossa luz não brilhar, não trazer para o mundo a nossa luz singular e única. Pensar em como a gente pode, de alguma forma, se desbloquear, se sentir mais capaz de exprimir o que nós realmente somos, em opinião, em postura, em valores, trazendo esse olhar de reforma, esse olhar de mudança que a gente pode fazer. Falamos hoje em um momento dos estudos também sobre guerras, sobre os conflitos. Então, como temos conflitos com pessoas, e como a grande chave, como foi dito nos estudos, é a harmonização, e essa harmonização nem sempre é um lado vencedor ou outro lado que perde. Muitas vezes é realmente uma harmonização em que cada um cede, cada um coloca o que é importante. Quantos conflitos internos existem, quantas coisas que nós mesmos, na nossa individualidade, nas nossas polaridades, pois nós carregamos também nossas próprias diferenças e conflitos de opiniões, de valores, como essas guerras internas não acabam prejudicando a relação com os outros. Como às vezes a guerra só está acontecendo na nossa cabeça. Talvez a pessoa que a gente acha que está nos atacando ou que tem algo negativo com a gente sequer está agindo de uma forma em ataque e a gente está alimentando essa guerra. Assim como foi dito nos estudos, é uma consequência do isolamento, um certo egoísmo, e a gente acaba se privando de trocar informações com os outros, e isso acontece no nosso cotidiano dessa forma também. Às vezes deixar de exprimir algo, de falar algo, é justamente como o ermitão que se afasta da sociedade, fica enclausurado, se fecha, não se expressa, e acaba vivendo uma realidade que ele mesmo construiu, e ela não é a verdadeira realidade do que está acontecendo fora. Pois ele não se permite se abrir, não se permite enxergar com o olhar do outro. Que a gente possa intencionar essa quebra, essa mudança gradativa, que a gente possa intencionar essa mudança que nós podemos fazer no nosso dia a dia, pedindo auxílio dos bons espíritos que estão aqui. Vamos elevando a nossa vibração, então, nesse momento, trazendo boas memórias, bons pensamentos, trazendo esse ânimo, essa vontade de mudar e de se melhorar para ver um mundo melhor. É o que está mais próximo da nossa alçada, é o que está mais no nosso alcance. Apaziguar nossas guerras, trazer a paz para o nosso pequeno mundinho, para a nossa mente, e aos poucos trabalhando isso. E intencionando, trazendo essas boas intenções, essas boas energias, a gente vai direcionando por caderno de radiação, bons fluidos, muita paz, muita saúde, que essas energias possam se condensar aqui e chegar a essas pessoas que foram colocados nomes no caderno. Caso você não tenha colocado um nome e saiba de alguém que está precisando, que precisa de um auxílio, que precisa dessa boa energia, de um amparo, de um direcionamento, de um alívio, possa trazer agora essa pessoa em pensamento e direcionar, que a espiritualidade certamente levará o que ela precisa. Vamos intencionar por todas as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, seja em saúde, seja por questões familiares, conflitos. Vamos olhando o planeta de uma forma ampla e vendo tudo que vem acontecendo, todos esses movimentos que vêm nos assustando de certa forma. Intencionar o melhor para as
para as pessoas que estão vivendo o conflito, como o que está acontecendo na Rússia, na Ucrânia. Que essas energias possam chegar lá, que de alguma forma o padrão vibracional possa se elevar, que de alguma forma possa haver clareza para esses líderes que decidem de uma hora para outra guerrear, sendo que eles sequer são atingidos por essas consequências. A decisão de poucos que acaba acarretando a mudança da vida de todo mundo. Que seus poucos possam ser transmutados, ser trabalhados. Que a gente possa viver cada vez mais próximo de uma realidade em que guerra será um absurdo como uma opinião unânime. Mantendo essas energias, então vamos passando para a parte do passe coletivo. Intencionando melhor agora, nesse momento, que a gente pode trazer as nossas questões pessoais, trazer aquilo que a gente está buscando, com o auxílio dos obreiros receber essa energia, da espiritualidade, um servozinho que está perto de cada um. Então vamos trazer as nossas dificuldades, o que está sendo motivo de tropeço, o que está sendo motivo de angústia, de peso. A gente possa ter um direcionamento, uma luz de como lidar com isso, de como resolver, de como agir, não pensando na atitude de fulano, não pensando como outra pessoa faria, mas como nós, na nossa luz, como nós podemos aprender com isso, como nós podemos, de certa forma, ensinar com essas situações, buscando justamente a melhor atitude, o melhor gesto para aquela situação. Um daqueles que a gente não venha se arrepender em algum momento, mas que a gente venha sentir que fez o que era certo, que fez o que estava no nosso alcance no momento. Pedir a clareza para olhar no dia a dia, cada oportunidade, cada pessoa que passa por nós, cada luz que essas pessoas têm, poder reconhecer nelas uma centelha divina, um ponto da criação, um espírito tão especial e tão grandioso como nós somos, olhar mais para as pessoas como iguais. Mantendo essa energia, a gente vai agradecendo os bons espíritos por todo o remédio, por toda a medicina que vem sendo derramada, por todas as mudanças que a gente vem passando em nossas vidas. Talvez algumas amargas agora, talvez algumas que sequer a gente consegue entender, mas que confiantes de que em alguma forma, em algum momento a gente vai entender que era um processo, era um obstáculo, era algo para nos deixar mais fortes, mais alertas, para algo maior que está por vir. E agradecendo, mantendo essa energia, vamos intencionar que na próxima quarta-feira a gente possa estar aqui, todo mundo junto novamente, mantendo essa corrente, mantendo essa egrégora, mantendo essa conexão com os bons espíritos e principalmente com nós mesmos, buscando sempre o melhor, buscando sempre ser uma versão melhor de nós mesmos a cada dia. Que assim seja.